Não, mas vai ficar lotado, viu? Pode. Vai. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lúcia. Eu trabalho no departamento de nossa imagem. Sou coordenadora pessoal de enfermagem. E o objetivo, bom, o propósito desse curso, para mim, é desenvolver na área de o objetivo desse curso é proporcionar experiências para que a gente possa ministrar o curso que, devido ao livro que a gente está escrevendo na área de enfermagem, né, e está podendo divulgar para o pessoal profissional da área, né, de diagnóstico por imagem e outras áreas afins. Ok, vamos aplaudir. Você tem. Mas se não se perde, aí eu sou. Já prefiro não segurança, mas A Lúcia no microfone ela entende que era cantora. Ah, é? Ai, então ficou show pra Ah, decorada é fácil, né? Também. Aqui, né? Posso? Pode. Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer o convite do professor Edmar aqui presente. E eu gostaria de falar alguma coisa sobre... Desculpa. Eu gostaria de desejar que transmitem. Se eu pudesse... Se me fosse considerado o poder de realizar um desejo, qual seria? Bom, se me fosse proporcionado realizar um sonho, eu gostaria de poder perder toda essa timidez que eu estou tendo agora, por exemplo, e poder me expressar, tanto falando como cantando, que é uma coisa que eu já faço, né? Com grande despreocupação, com mais facilidade. Porque o objetivo que eu estou presenciando agora, durante esse curso, é justamente para isso. Então, eu acredito que se eu tivesse uma fada madrinha, acho que ela poderia me ajudar muito, né, para realizar esse modelo. E esse sonho, aliás. Vamos aplaudir. Eu gostaria de agradecer a pessoa. Muito obrigada. Ok. Não sei o que falar disso, não preparei. Acho que preparando fica mais fácil. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Eu estou aqui para falar sobre a minha infância. E eu quero contar para vocês que a minha infância foi no interior de São Paulo. Eu vivi numa casa muito grande. Meu pai trabalhava na roça, né? Eu vim de uma família assim bem humilde, de japoneses que vieram do Japão durante a Guerra Mundial, e passei uma infância mais ou menos feliz. Eu sou de uma família de 9 irmãos, uma família grande. Atualmente somos em 4 mulheres e 4 homens. Eu me lembro que na infância minha mãe não tinha muito tempo de cuidar de mim, que eu sou a mais nova de todas. Então, o que acontecia? A minha irmã mais velha cuidava de mim. A irmã mais velha cuidava de todos os irmãos mais novos, né?
E eu me lembro que eu nunca morei com o meu irmão mais velho de todos. Então, o que acontecia? A gente brigava muito, a gente brincava muito. E eu acho que a preocupação maior dos meus pais era na educação. E quanto a isso, a gente recebeu uma boa educação. Eu estudei no interior de São Paulo, né, na cidade de Avaré. E de lá eu me formei até o colegial e vim para São Paulo. Já deu tempo, eu não consigo coordenar as ideias aqui. Na verdade, eu nasci numa cidade menor que Avaré, uma cidade chamada Arandu, né? É uma cidade muito pequena e aos 5 anos de idade eu me mudei para Avaré, que é uma cidade de interior de São Paulo, também um pouco maior que a cidade de Arandu, porque tinha mais recursos, mais condições de estudo e acabei me formando. Até o colegial eu passei nessa cidade do interior de São Paulo. E como não tinha faculdade, posteriormente eu me mudei para São Paulo, né? E eu me lembro que a infância, para mim, meu pai, no início, ele era uma pessoa muito bem sucedida, apesar de trabalhar na roça, tinha vários investimentos na época. Mas depois ele foi decaindo e quando eu nasci, a situação financeira dele já se tornou bastante precária, né? Precário não é bem o termo. Se tornou bastante difícil e acabou. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. O que eu gostaria de trazer hoje para vocês é um assunto sobre a minha profissão. Durante 20 anos eu trabalho na Escola Paulista de Medicina como enfermeira. E daquela época até hoje, vi uma mudança muito radical em todo o gerenciamento da instituição. E eu me lembro que quando eu me interessei na instituição, eu fiz a Escola Paulista de Enfermagem e acabei ficando na própria instituição como funcionária. Fui enfermeira desde os meus 21 anos de idade, desde os meus 20 anos de idade. E eu senti que a nossa profissão é uma profissão muito bela, muito dura, porém o que traz de satisfação para todas nós que somos enfermeiras, né, é a satisfação do cuidar do doente, de quem está precisando, de quem está carente. E eu falo isso porque se a gente for em busca de salário, eu acho que nesse país muito pouco se contribui com a saúde, muito pouco se dá condições de trabalho para a população, principalmente para a população mais pobre. Mas o que eu queria trazer aqui é a forma de gerenciamento que hoje se dá nas instituições. Antigamente o hospital era pequeno, era uma família. Eu me lembro muito bem que a gente conhecia todas as enfermeiras, uma por uma, nome por nome. E hoje eu não vejo isso. Existe uma frieza entre os profissionais de saúde. Antigamente, todas as enfermeiras tínhamos até uma vida, além de profissional, uma vida particular fora. A gente já estava fora, a gente era um outro tipo de profissionais. O gerenciamento era mais humano com os profissionais e a gente era muito mais humano com o paciente.
Hoje a gente percebe que a instituição cresceu, as pessoas ficaram... Se caracterizou essa humanização. Tanto é que hoje em dia se trabalha muito em cima da humanização dentro da instituição. Porque antigamente a gente não precisava, a gente era uma família. E atualmente se vê muita gente fria, muita gente que está lá para ganhar o seu pão, o seu salário, sem aquela empolgação, sem aquela dedicação para com o paciente. Então, o que eu queria deixar aqui, como hoje é o dia do enfermeiro, né? Semana de enfermagem, o dia da enfermeira, eu gostaria de deixar aqui seria assim, um momento de reflexão para todos os profissionais de saúde, olharem para esse lado humano que todos nós temos. E eu acredito que a enfermagem vai ser muito melhor para todo mundo, principalmente para o paciente. Muito obrigada. Muito bom! Vocês vão chorar, né? Isso! Não está escondendo, né? Agora no charme, só pra gente ir primeiro. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar sobre um momento de sucesso na vida de cada um. Eu acho que o sucesso tem em todas as pessoas conseguem ter algum sucesso na vida. A minha história sobre o sucesso foi no início, quando eu era pequena, eu gostava muito de cantar. Então eu frequentava uma escola japonesa, onde todos os anos a gente era obrigada a se apresentar com uma canção, né? Na época canção de criança, e a gente foi se acostumando a tentar um sucesso desde pequeno. Porém o tempo foi passando, acabei me mudando da cidade do interior, onde existia essa escola japonesa, e acabei não mais treinando música, que era uma coisa que eu gostava muito. Agora, depois de muitos anos, eu comecei a frequentar um clube aqui em São Paulo, na região de Pinheiros. É um clube tradicionalmente japonês, e eu comecei a jogar vôlei, na verdade. E aquele grupo de vôlei, ao mesmo tempo, faziam aulas de karaokê. Foi quando floresceu novamente a vontade minha de cantar e tentar obter algum sucesso, porque na minha família, meus pais gostavam muito de cantar, minha mãe gostava muito de dançar, então eu já acho que nasci assim no meio artístico. Então eu fui batalhar por algum sucesso nessa área. Foi quando, a primeira vez que eu fiz aula de karaokê, eu cantei de costas. Tamanha a dificuldade de enfrentar o público, de cantar músicas japonesas, que eu já havia desacostumado. Mas eu sou muito insistente, continuei batalhando, e eu gosto muito de cantar, é uma coisa que está dentro de mim. Eu comecei a participar de campeonatos, né? A gente denomina em japonês taikais, que são concursos de karaokê. Fui uma vez, não fiz sucesso. Fui várias vezes, não fiz sucesso nenhum. Por insistência, em um dos taikais, né, desses concursos, eu consegui obter o segundo lugar. Então, para mim, isso foi para mim um grande sucesso na minha vida, né, que eu esqueço até hoje, e continuo ainda batalhando até hoje o primeiro lugar. Vou mandar o telefone para saber se Pode. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para o lançamento do nosso livro, intitulado Aspectos Fundamentais de Enfermagem
no Departamento de Diagnóstico por Imagem. É com grande satisfação que eu, a professora Isa e a enfermeira Marlene, aqui presente, estamos apresentando o livro que mostra as responsabilidades do enfermeiro, da enfermeira, nos vários setores do Departamento de Diagnóstico por Imagem. A ideia de escrever esse livro surgiu por parte de nós, enfermeiras assistenciais, que atuamos nessas unidades, e quando fomos transferidas para essas unidades, sentimos muitas dificuldades em estar direcionando a nossa assistência, porque não havia bibliografias escritas, nem material algum para ser consultado. Adquirimos a prática e, a partir daí, resolvemos escrever um livro para deixar para as pessoas, para as enfermeiras que vêm caminhando e vão chegar nesse setor. E, principalmente, para melhorar a assistência para os pacientes assistidos nessa unidade. Eu gostaria de explicar aqui que o Departamento de Diagnóstico por Imagem é constituído por vários setores. São a unidade de radiodiagnóstico ou unidade de radiologia, a unidade de tomografia computadorizada, a unidade de ressonância magnética, a unidade de medicina nuclear. Em algumas instituições inclui-se também a unidade de hemodinâmica, mas na nossa universidade, Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, este departamento não está incluído esta unidade de hemodinâmica, por questões políticas e institucionais. Nós esperamos... Bom, o conteúdo desse livro, falando um pouquinho do conteúdo desse livro, nós direcionamos o conteúdo do livro nos seguintes tópicos. Em primeiro lugar, o histórico, né? O histórico da produção da imagem, ou raio-x ou raio-gama. Então, nós pegamos o histórico e tentamos detalhar, né? Tentamos passar a origem da descoberta dessas radiações. A partir do histórico, nós passamos para os aparelhos. Os aparelhos que é parte de equipamento de todo o Departamento de Diagnóstico por Imagem. Em seguida, nós passamos para as patologias, para as indicações do uso desses equipamentos para o paciente e os materiais que a gente usa para dar essa assistência, para realizar um tipo de exame e, por fim, a assistência propriamente dita, assistência passo a passo da assistência de enfermagem para o doente, desde o preparo da mesa, assistência durante o exame e assistência pós-exame. E, inclusive, a assistência psicológica, que é a mais importante. Bom, os procedimentos englobam praticamente todos os órgãos do sistema do corpo humano. Então, vai desde o sistema digestivo, do sistema urológico, sistema neurológico, vascular. E aí, nós temos toda essa gama de exames sob muita responsabilidade do pessoal de enfermagem. Portanto, eu espero que traga para vocês, que são da área de enfermagem e pessoas de áreas afins também, espero que traga um grande conhecimento, que leve, né, um grande conhecimento a todos, porque o nosso objetivo é esse mesmo, é levar o conhecimento para melhor.
hoje eu fui convidada a falar sobre a exploração de menores no trabalho. Isso que acontece. Como você solicitando a falar, não vai dar para dizer, será que dá para trocar o assunto? Ah, você já contou. Não é? Tudo bem, vai. Não, mas eu... Troca? Pode começar, gente. Você primeiro, vez. Eu não gostei disso, você está muito controlada, assim. Eu tenho que falar do assunto, né? Pode ser, fique à vontade. Bom, o assunto que eu peguei agora é sobre velhice. A gente vem ao mundo, a gente cresce, a gente vive. O que a velhice, como a velhice é encarada atualmente? Antigamente se dava muito respeito. Em alguns países ainda existe essa tradição de que a velhice é uma experiência de vida. Em países de primeiro mundo ainda consideram, tem muita consideração com o idoso, o velho. O preparo da vida nos leva a fazer com que a gente possa chegar lá, né? A velhice com qualidade de vida, com saúde e com uma vida decente depois da passagem da vida adulta. Nós estamos constantemente batalhando pela nossa velhice. Eu acho que a gente tem que pensar na nossa velhice depois que a gente não tiver mais recursos financeiros, não tiver mais força de trabalho. E eu acho que a gente tem que batalhar muito perante a política social de cada país. No Brasil, a gente percebe que os velhos não têm nenhum respaldo político nesse aspecto de qualidade de vida. Em alguns países mais desenvolvidos, países de primeiro mundo, você ainda percebe que o velho é tratado com humanidade. Hoje a gente percebe que o aposentado sai das ruas para se manifestar e para ter o mínimo para se comer. Coisas que não acontecem em países de primeiro mundo, que você tem pelo menos uma casa, um carro, uma televisão e condições, um dinheirinho para você gastar no dia a dia. Então, o que eu estou tentando levar vocês adultos é que levar essa ideia de estarmos batalhando, de estarmos manifestando, fazendo manifesto aqui agora, para que a gente consiga convencer as autoridades a reverem a legislação atual existente nesse país para que a gente se aproxime mais do primeiro mundo. E a gente já vai ficar velho, né? Estamos na fase adulta, daqui a pouco a gente se aposenta e a gente tem que garantir para nós e para nossos filhos uma velhice mais com qualidade, com mais conforto. Então era isso que eu... Boa tarde, meus caros colegas. Eu gostaria de lembrar vocês que a maior preocupação de um pai e de uma mãe, quando colocam o filho no mundo, é saber como fazer para que essa criança cresça nas melhores condições possíveis. E a educação no nosso país é muito falha. Eu acho que as escolas estão cada vez piores, o nível de ensino está cada vez pior. Então a gente está batalhando cada vez mais, trabalhando cada vez mais para conseguir dar uma boa educação para os filhos, que antigamente os colégios estaduais supriam totalmente isso, hoje já não
você não consegue mais fazer um filho estudar no colégio estadual, porque além da violência que tem, a criança não aprende nada. Quando vai prestar o vestibular para entrar numa boa faculdade, não consegue entrar. Quem acaba entrando são os que conseguem estudar nos colégios particulares. Então eu acho que uma coisa que a gente tem que parar é começar a se preocupar muito com a educação de toda a população, não é só da gente, porque sabe, a classe média consegue bem ou mal pagar um colégio onde seus filhos vão ter, sabe, melhor instrução e até conseguir entrar numa boa faculdade. Agora, os pobres que realmente precisam, que estão querendo batalhar, lutar para melhorar a vida, nunca conseguem nada, porque as escolas estão cada vez piores e eles não têm dinheiro para pagar uma faculdade mais tarde. Então nós temos que pensar bem e começar a melhorar a educação do nosso país. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje eu vim apresentar o funcionamento do nosso departamento, denominado Departamento de Diagnóstico por Imagem. Eu gostaria primeiramente de apresentar como ele está inserido na nossa instituição. O Departamento de Diagnóstico por Imagem está vinculado à Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e vinculado também ao Hospital de São Paulo. A Universidade Federal de São Paulo ela está subordinada hierarquicamente ao MEC, ao Ministério de Educação e Cultura. Então, a Universidade Federal é uma instituição federal, né? E o departamento, como todos os outros departamentos da escola, estão subordinados a essa instituição. Dentro do contexto do Departamento de Diagnóstico por Imagem, nós temos vários setores, né? Que são a radiologia, o departamento de unidade, a gente chama de unidade de radiodiagnóstico, a unidade de ultrassonografia, unidade de tomografia computadorizada, unidade de ressonância magnética e unidade de medicina nuclear. Para o funcionamento dessas unidades, nós temos uma equipe multiprofissional, tá? Que tem um objetivo de atender os pacientes com eficiência, apresentar uma qualidade técnica e o maior conforto possível ao paciente. Dentro do Departamento de Diagnóstico de Imagem, nós temos uma equipe multiprofissional. Ela é composta de médicos radiologistas que têm a função de prescrever os medicamentos, os contrastes, além de acompanhar os exames, de se responsabilizar pelos exames, bem como laudar esses exames na finalização do processo do diagnóstico. Além disso, nós temos uma equipe, dentro dessa equipe de radiologistas médicos, nós temos o funcionário, a equipe de técnicos de radiologia, subordinadas diretamente a eles. Os técnicos de radiologias é uma equipe de profissionais que tem um nível médio, né, que fizeram curso técnico para auxiliarem os radiologistas na feitura do exame, né, na imagem, na aparelhagem. E temos também o câmara escura, que é subordinado a essa equipe de radiologistas e bem vinculado ao técnico de radiologia. Então, esses câmaras escuras, eles ficam em salas fechadas, fazendo a revelação dos filmes, dos chassis radiográficos. Inclusive,
eles têm uma característica que são selecionados para essa categoria o pessoal com deficiência visual, né, ou até mesmo cegos, porque eles ficam várias horas dentro de uma câmara escura, fazendo revelação. Temos também aí, além dessa equipe de radiologistas, nós temos uma segunda equipe, que é a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem composta de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e a categoria de atendente de enfermagem, que está se excluindo atualmente do quadro. E, além disso, temos a equipe da proteção radiológica, que cuida de toda a parte de normas técnicas, de como você se proteger contra a radiação. E... Bom, a gente tem também dentro dessa equipe a equipe que faz a parte de secretaria, a recepção do paciente, a datilografia dos laudos médicos, né, e o agendamento de todos os exames do departamento. Então, falando um pouquinho de cada unidade, a unidade de radiodiagnóstico ou radiologia é uma unidade que faz uma imensa gama de procedimentos radiológicos. Ela está situada dentro dos setores no térreo do Hospital São Paulo. Aliás, todas as unidades, a localização é preferencialmente no térreo, devido ao equipamento pesado e também a complexidade de demanda, principalmente de pacientes ambulatoriais, por causa do fluxo desses pacientes, né? O paciente vem da rua e fica aquele fluxo muito grande, então, numa circulação vertical do hospital fica muito complicado. Então, ele é preferencialmente localizado no térreo do hospital. E também para facilitar a instalação dos equipamentos. É muito fio, é muita corrente elétrica, então facilita muito, além do equipamento ser bastante pesado. Então, a unidade de radiodiagnóstico, ele se localiza no térreo do hospital. Temos a unidade... Bom, nessa unidade a gente faz exames radiológicos simples, por exemplo, uma radiografia, um raio-x de tórax, de ossos, de pé, de mão, de cabeça. E faz também o raio-x com contraste, né, para você visualizar os órgãos internos do nosso organismo. O contraste é necessário porque para evidenciar, visualizar melhor o órgão internamente. Né? O osso já não precisa porque ele já tem uma opacidade bem forte, então não necessita de contraste. A unidade de ultrassonografia, na nossa instituição, ela está muito mal localizada. Ela está dentro do setor de radiodiagnóstico, também fica no térreo do hospital. Essa unidade, eles fazem uma série de exames ultrassonográficos invasivos e não invasivos. Né? Os não invasivos é aquela varredura simples, sem necessidade de um processo invasivo. O processo invasivo, você faz uma punção, uma biópsia, através do ultrassom. A unidade de tomografia computadorizada é uma unidade também localizada no térreo do hospital. Nessa unidade são feitos exames ambulatoriais, exames como em todas as unidades, ambulatoriais, pacientes do SUS, convênios e particulares. A tomografia a gente tem uma perspectiva futura de termos várias aparelhagens novas, né, que estão se processando agora no hospital.
A unidade de ressonância magnética é a unidade que fica fora do hospital. Porque o nosso hospital ele foi crescendo, né? Ele começou com o raio-x, depois ele foi crescendo, veio a tomografia, veio a ressonância, então não ficou localizada num núcleo único. Então a ressonância está situada do outro lado da rua, né? Um outro prédio, o prédio da ressonância magnética. A ressonância é localizada no segundo subsolo desse prédio, do prédio novo, né? Isso por quê? Porque para evitar, como a ressonância funciona através de magnetos, a gente não pode ter interferências externas, né? De veículos, de eletricidade, nada que possa alterar a imagem durante o exame. Então, ela é localizada no subsolo. Isso porque o nosso aparelho de hoje já está meio ultrapassado. A aparelhagem nova tem uma fabricação mais moderna, então tem necessidade de muito cuidado com essas distâncias de localização. A unidade de medicina nuclear é a unidade que mais assusta lá dentro do hospital, porque a gente lida com material radioativo. Então, tem que ter muito claro na cabeça do paciente que a dose de radiação, porque a gente já ouviu falar do Chernobyl, já ouvimos falar de várias explosões que causaram catástrofes no mundo inteiro, então a gente fica com medo de submeter a esse exame. Então, a preocupação nossa nesse tipo de exame é deixar bem claro para o paciente que a dose de radioatividade que ele vai receber é tão baixa, é muito baixa, que é menor do que uma radiação de raio-x. Né? E esse setor ele é diferente dos outros setores. Ele está situado também no andar térreo do hospital. Mas ele é diferente no quê? Porque nos outros setores, a imagem vem do aparelho, a radiação é proveniente dos aparelhos. E na medicina nuclear é o inverso. Você toma o material radioativo e ele transmite a radiação. O paciente é a fonte de radiação. Então eles têm muito medo, né, na hora de serem submetidos a esse tipo de exame, de estar tomando essa radiação e estar eliminando a radiação. Mas tudo é feito com muita cautela, com muita orientação e acaba saindo tudo bem. Bom, então era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Então esse complexo todo do diagnóstico da imagem tem um objetivo que é o objetivo 1, que é dar uma qualidade de assistência ao paciente com a maior eficiência possível. Muito obrigada. Os exames que são feitos na unidade de medicina nuclear servem para diagnosticar o quê? Qual a diferença? Também na medicina nuclear, esse diagnóstico é diferente. Nos outros setores você vê a imagem de cada órgão, de cada... Você quer ver a imagem da bexiga, do rim. Na medicina nuclear é diferente. Você não vai ver... A imagem é muito ruim. São pontinhos e você não vê quase nada. O importante da medicina nuclear é o funcionamento. Você acompanha o funcionamento do órgão. Não é a imagem estática, ela é dinâmica. Você acompanha como é que seu rim está funcionando, você acompanha velocidade, tudo que você quiser captar desses órgãos, o funcionamento do órgão. Mais alguma pergunta?